Nossos irmãos, quando em oração sobre o abraço do Pai, pedindo ali uma palavra para nortear este abraço do Pai, e o Senhor enviou para esses nossos irmãos duas passagens, as quais está no cartaz de divulgação. A primeira está em Amós, capítulo 5, e versículo 4. Amós 5, versículo 4. Pois assim diz o Senhor Deus à casa de Israel: procurai por mim, e havereis de viver. Esta foi a palavra que o Senhor então concedeu na sua bondade e generosidade para nortear este abraço do Pai. E a condução da oração agora, neste momento que antecedeu a esta palestra que está começando, também trouxe uma palavra-chave que também já estava norteando todo este momento aqui que o Senhor reservou para nós. Essa palavra-chave é promessa. É uma palavra que o Senhor traz para o seu povo para que não se perca a esperança. A promessa, ela tem um peso muito grande. É uma palavra que faz com que, por mais que as coisas pareçam ter sido assim vencidas, as lutas todas perdidas, a esperança vencida, mas com essa palavra o Senhor faz ressuscitar fé, o Senhor faz ressuscitar esperança, o Senhor faz levantar novamente o caído. E essa palavra promessa que fez com que o povo de Deus, tão conhecido na sua história, através das Sagradas Escrituras, que passaram por tantas situações difíceis, ainda passam até o dia de hoje, foram escravos várias vezes, mas foram alimentados por esta palavra, promessa. E essa mesma palavra promessa, o Senhor faz e traz para Salomão, que é a outra passagem que o Senhor suscitou para nossos irmãos, rezando para este abraço do Pai. Lá no livro dos Reis, 1 Reis, capítulo 9, no versículo 3. E o Senhor lhe disse: ouvi tua oração e tua súplica, que apresentaste diante de mim. Santifiquei esta casa, que construíste, para que nela eu ponha meu nome para sempre. Meus olhos e meu coração estarão ali todos os dias. Olha só a promessa. Promessa feita para Salomão. Aqui Salomão está suplicando a Deus que ele permaneça olhando, cuidando, conduzindo a casa de Israel. E o Senhor responde com esta palavra, com esta promessa. Para a gente entender um pouco essa história, nós precisamos fazer com que ela seja atualizada na nossa vida. E como é que se atualiza a palavra de Deus na nossa vida? Primeiro, precisamos olhar esse cenário. Nós temos Salomão, que está ali para poder dar continuidade ao reinado de Davi, seu pai. Um grande rei para a casa de Israel. Como conduzir este reino? Como está à frente da casa de Israel? Depois de um grande rei está à frente, Davi. Mas conhecemos a história, sabemos que Salomão pediu sabedoria, e diante desta súplica de Salomão, o Senhor trouxe essa promessa. Mas conhecemos também a história, e esse povo que Deus ama, cuida, zela, que tantas vezes elevaram súplicas ao alto, e o Senhor agiu, o Senhor cuidou,
esse povo muitas vezes foi infiel. Quando esse povo estava na sua miséria, quando esse povo estava numa situação terrível de dificuldade, voltava o coração para Deus. Mas era esse povo estar numa situação mais confortável, era esse povo estar experimentando um momento de tranquilidade, de paz, esse povo esquecia de Deus. E Deus não cansou de ouvir e não cansou de cuidar deste povo infiel, porque Ele é fiel, a sua promessa permanece, e Ele prometeu permanecer até o fim, todos os dias, porque o seu coração estaria sempre ali, o seu cuidado, como esta promessa feita a Salomão, 1 Reis 9. E essa promessa de estar até o fim, ainda que esse povo infiel não merecesse a fidelidade de Deus. E não merece. Mas Deus não é como nós. Deus não pensa como os homens, a própria palavra já nos diz. Deus age com bondade, Deus age com misericórdia. Uma palavra que vai nortear o primeiro versículo de Amós, que trouxe para esta moção, para este abraço do Pai, que era para que o povo pudesse permanecer junto do Senhor. E se esse povo permanecesse junto do Senhor, eles teriam vida. Mas se não permanecessem, eles teriam morte. Uma escolha precisava fazer. Se a escolha for vida, tem que estar com o Senhor. E uma palavra que é bastante conhecida do povo israelita, povo hebreu, é a palavra Hesed, que nós conhecemos também por meio do Instituto Hesed. E essa palavra do hebraico traz justamente esse significado de bondade, de misericórdia, compaixão, ternura de Deus. E essa bondade de Deus não se findou diante da infidelidade do povo. E nesse tempo de Amós, ele não era profeta, não teve preparo para ser profeta. O Senhor chamou ali, ele era ali um pastor e cultivava também ali os sicômoros, mas o Senhor o chamou e incumbiu de que pregasse para a casa de Israel, na região conhecida como norte de Israel, região de Samaria, porque o reino de Israel, até então, quando era um reino único, ele foi dividido, reino do norte e reino do sul. Reino do norte ficou Samaria, reino do sul, Judá. Mas o que levou à separação desse reino? A infidelidade do povo, as brigas, as discórdias. Na primeira pregação de hoje, Padre Kleber falava para nós de que muitas vezes as pessoas sobem num salto, essa foi a expressão que ele usou, e em cima desse salto as pessoas aparecem mais fortes, mas uma força de arrogância, uma força de vaidade, uma força de querer viver sem Deus, ainda que as pessoas digam, não, eu quero viver com Deus, mas o seu testemunho é de arrogância, o seu testemunho é de vaidade, de infidelidade. E essa vaidade, esta infidelidade fez com que o reino de Israel se dividisse. Aquilo que Salomão, aqui no capítulo 9 de Reis, 1 Reis, ele suplicava a Deus, e Deus deu a promessa de não abandonar.
Mesmo com esse reino dividido, Deus não abandonou. A promessa continuou, firme e forte, de que Ele estaria, o seu coração estaria nesta casa de oração. E Amós, voltando aqui em Amós, disse que ele não era profeta, não foi preparado para ser profeta, usando um termo, foi pego a laço, para ali fazer a pregação, falar ao povo do norte, da Samaria. Amós trouxe palavras duras para esse povo. Por que Amós teve esta missão de trazer palavras duras para o povo? Porque o povo estava perdido em meio à sua vanglória, em meio ao luxo, em meio ao momento histórico, contexto atual de tranquilidade. Esse povo que se corrompeu por conta do luxo, por conta de tantas coisas, também se corrompeu porque acabou cultuando outros deuses. Além de trair o Senhor na sua conduta desonesta, também traiu o Senhor na adoração. Foram idólatras. E ali em Samaria, ali em Betel, muito importante para a história de Israel, para a oração, para o sacrifício, Amós gritava em meio àquele povo para que saíssem do caminho de corrupção, para que saíssem do caminho de brigas, de discórdias, de luxo, de vaidade, que voltasse novamente a ter um coração pobre, a ter novamente um coração desapegado. Usando o termo que o Padre Kleber usou aqui na primeira pregação, descessem do salto, fossem humildes. Mas Amós, diante da sua missão de pregar duro contra esta corrupção do povo de Deus, mesmo assim, muitos não ouviram o Senhor. Muitos continuaram com as brigas, muitos continuaram com as discórdias. E qual foi o resultado de continuar no erro, de continuar na vaidade, de continuar nas brigas? Escravidão. O povo que já tinha sido escravo no Egito há muitos anos atrás, e que certamente jamais queria voltar para a escravidão, mas esqueceram de Deus, voltaram para a escravidão, foram para a Babilônia, escravos novamente. De que adiantou o luxo? De que adiantou a vaidade? De que adiantou as brigas, as divisões, as separações? De que adiantou tudo isso? Aos que viviam uma vida ali confortável e tudo mais, etc., não preocupado com a fidelidade em Deus, agora sofre o castigo da escravidão. Agora não tem mais a sua casa, não tem o seu conforto, não tem o luxo que tinha antes, agora é escravo. E esse povo amargou novamente uma escravidão. Mas mesmo diante desta consequência terrível, Deus permaneceu fiel na sua promessa. Permaneceu fiel na promessa feita a Salomão. Ainda que ele tivesse dito para o povo: procurai por mim e havereis de viver. Mas não houve procura. Mas Deus ainda manteve a sua bondade, a sua misericórdia. O Hesed permaneceu firme. A promessa que Deus fez a Salomão: meus olhos e meu coração estarão ali todos os dias, na casa de Deus,
na igreja, podemos dizer assim, atualizando esse texto: meu coração e meus olhos estarão ali todos os dias, todos os dias. Mas saindo dessa história de Israel e trazendo para nós essa história, para que nós possamos nos alimentar daquilo que já tem nas Sagradas Escrituras. Aqui também é a história do povo de Deus, é palavra de Deus diante da história do povo de Deus. Histórias de glórias, histórias de derrotas, mas prevaleceu a bondade divina. A bondade prevaleceu. E aquilo que o Senhor incumbiu de Amós pregar duramente ao seu povo, para que pudessem escutar a palavra. Uma palavra também, um termo muito conhecido, uma expressão muito conhecida do povo israelita, do povo hebreu, é o Shema. Shema Israel, ouça Israel. Shema Israel, ouça. Shema, povo de Deus, ouça. Shema, igreja, ouça. Deus constantemente trazendo o Shema para nós, e parece que muitas vezes esse ouça entra no ouvido e sai no outro, porque permanecem as brigas, permanecem as disputas, permanecem a vaidade, permanecem a vida fácil, e o povo continua vivendo desta mesma maneira até hoje. Se nós olharmos as datas lá de 1 Reis até hoje, quantos e quantos anos, quantos séculos, e o povo continua um povo de cabeça dura, continua. E Deus permanece com a sua promessa. Procurai, diz o Senhor, procurai, ireis viver. Procurais, irei viver. Então precisamos procurar o Senhor. Mas padre, eu estou aqui, eu vim procurar o Senhor, eu já estou na igreja, eu já estou servindo, eu sirvo ali e acolá, eu canto aqui e acolá, eu estou em bastante movimento pastoral, eu já estou aqui. Mas será que está mesmo? Ou apenas ainda está no momento que ainda não é inteiro, ainda está preso à vaidade, ainda está preso à discórdia, ainda está preso num coração duro, infiel, ainda está vivendo a dureza de coração, porque ainda vemos várias disputas na igreja. E como é triste isso, é terrível, e precisamos falar sobre isso, porque o povo de Deus na sua história, eles foram para a escravidão porque não foram fiéis ao Senhor. O povo de Deus perderam a sua eleição de povo amado porque não foram fiéis. E aí foi preciso chamar, foi preciso eleger um novo povo. E esse novo povo, ele foi formado, esse novo povo, ele foi gerado na cruz do Senhor. Olha onde Deus tirou o novo povo amado, do coração misericordioso do seu Filho amado. Dali nasceu um novo povo eleito. Dali Deus trouxe um novo povo. Dali Deus trouxe uma nova casa de oração. Mas mesmo este povo, mesmo esta casa, tirada do coração do unigênito do Pai, ainda assim
se deixa prender por pensamentos mesquinhos, pensamentos desumanos, pensamentos satânicos. Porque se tem picuinha, tem divisão, tem discórdia, é o diabo que está imperando ali. E faz a festa no meio de nós. E administrar essa festa não é fácil. Não é fácil para o padre, não é fácil para os fiéis, não é fácil para a igreja, não é fácil para Deus, porque todos perdem. Agora, se nós queremos procurar o Senhor, se nós queremos viver, temos que morrer para essas misérias. Não tem como viver a vida nova que o Senhor trouxe para nós, entregando a sua vida na cruz, se nós não deixarmos morrer o homem velho no nosso coração. E lutamos para não deixar esse homem velho morrer. Ficamos apegados à vida velha, porque não queremos dar o braço a torcer. Isso é orgulho, isso é vaidade. E muitas vezes deve ter começado bem, no processo de conversão, de querer viver mesmo a fidelidade, mas depois se corrompeu na vaidade, depois se corrompeu nas misérias, deixou-se corromper, e aí vive-se uma vida nova, mas apegada na vida velha. E aí nós lembramos o que o Senhor nos fala, que não se pode pôr um remendo novo numa roupa velha. Não tem como. Não tem como pôr um remendo numa roupa. Se a roupa é nova, tudo deve ser novo. Não coloca vinho em odres velhos. É a mesma coisa. Não se coloca vinho em odres velhos. Odres era um recipiente de couro onde colocava o vinho. Mas se esse recipiente estava já velho, ressecado, o vinho, ele ia romper com esse recipiente. Por isso que o Senhor traz para nós estas falas. Então nós precisamos estar inteiramente novos. Por isso a luta constante por conversão, e cada um precisa fazer essa luta por si. Cada um precisa enxergar as suas misérias, que o Senhor continua a falar. O Senhor continua com o Shema, Shema Israel, Shema povo de Deus, ouça, o Senhor irá falar. Ouça, precisamos ouvir. Mas ainda que a gente ouça, a gente ouve o Senhor, possa ouvir o Senhor, mas ainda tem as desculpas. Ainda tem o mas Senhor, mas ainda tem uma tentativa de querer justificar o erro. E enquanto se vive uma luta para se justificar o erro, estamos cada vez mais caminhando para a perdição. E nós poderemos perder a nossa eleição de filhos amados. Podemos perder o céu e sofrer a tortura do inferno. Então precisamos hoje tomar uma decisão. Diz o Senhor para nós hoje, nesse abraço do Pai: procurai-me, ireis viver. Procurai-me, ireis viver. E Amós traz nas suas pregações duras para a casa da Samaria, para que eles pudessem mesmo voltar o coração para Deus, voltar à verdade revelada.
E uma palavra que é utilizada no hebraico, palavra chamada emet, ela traz significado de verdade, de fidelidade. Essa expressão de ser fiel. Interessante que nessa mesma palavra, emet, que é verdade, se tirar duas primeiras letras, que é um E e um M, emet, se tirar essas duas primeiras letras, sobrando só a final significa morte. Ou seja, se tirar a verdade, sobra morte. Para o povo da casa de Israel, eles sofreram a morte, mas ainda havia promessa. Havia promessa, e há promessa, porque esse povo que já se encontravam mortos, que não tinha mais carne, estavam ossos ressequidos, conhecemos bem essa palavra. Deus fez nascer novamente carne nesses ossos. Deus soprou novamente o Espírito nesse corpo morto, para que pudesse levantar novamente, para que pudesse vir a vida. E como nós estamos precisando, irmãos e irmãs, como estamos precisando deste sopro de Deus, para trazer vida novamente a esse povo de coração duro, que reza, que vai na igreja, mas que ainda tem o coração duro, que ainda não se converteu. E nós precisamos, eu por primeiro, ainda mais sendo sacerdote, responsabilidade maior ainda. Então todos nós precisamos escutar essa palavra e aí fazer com que ela transforme o nosso coração. Não podemos só escutar e fingir que não escutamos, ou que não é com a gente. Falar, eu já estou convertido, então esse não é para mim. Seria bom se meu cunhado estivesse aqui. Seria bom se meu sogro, se minha sogra estivesse aqui. Seria bom se meu marido estivesse aqui. Seria bom se minha esposa estivesse aqui. Seria bom se meu filho estivesse aqui. Sempre tem um seria bom que alguém estivesse. Mas a palavra é para nós. É cada um de nós que estamos aqui. Quem não veio, Deus sabe. Deus também está falando para eles todos os dias. Deus também está chamando cada um deles. Deus continua o seu chamado, porque Ele continua com o seu hesed, com a sua bondade, com a sua misericórdia, com a sua ternura, porque a sua palavra não muda. A promessa permanece. A promessa que Ele fez a Salomão: coração, meus olhos e meu coração estarão para sempre. Olha só que belo, meus olhos e meu coração. Os olhos de Deus estão sobre nós, o seu coração está sobre nós, constantemente. E como Deus deve ainda sofrer, vendo as nossas desavenças, vendo o nosso coração duro, vendo muitas vezes como ainda estamos longe de uma vida santa. Por isso, irmãos, muito importante termos este momento de encontro para a oração. É muito importante termos este momento para louvar o Senhor, para bendizer o seu nome. Ainda que esteja um calor tremendo, ou se é chuva, ou se é frio, não importa o tempo como está, mas é importante este momento, é importante este evento, esta ação da paróquia, para trazer todos os seus filhos e demais convidados de outras paróquias, outras regiões, para este momento de encontro com o Senhor. É um retiro, ainda que seja de uma tarde para a noite, mas é um retiro para nós. Mas parece que não serve este retiro, porque cada um quer seu retiro pessoal. Padre, deveria fazer retiro para o meu grupo, porque a gente está assim,
está fraco espiritualmente, ninguém está fazendo isso, ninguém está fazendo aquilo outro. Aí outro grupo vem, padre, devia ter um retiro assim, um retiro assado, porque está todo mundo cansado, está todo mundo frio espiritualmente, cada um quer o seu retiro, a igreja apresenta o retiro, e não vou falar palavrão, mas os filhos de Deus não vêm, não aparecem. Cada um quer o seu próprio retiro. Não gostam de se misturar. Esta é a verdade. E é por isso que o Senhor ainda sofre porque Ele continua derramando o seu amor sobre nós, e nós continuamos brigando entre nós, cada um querendo do seu jeito. Não é o jeito que Deus está dando. Deus está errado. Padre tem que falar para Deus que Ele está errado. Não é assim. Não é assim que funciona. Quem somos nós para falarmos que Deus está errado? Mas padre, eu nunca falei que Deus está errado. Com a sua desobediência você está dizendo. Com as suas brigas você está dizendo. Deus está errado. A igreja não deveria ser assim, deveria ser do meu jeito. Se a igreja fosse do jeito de cada um, ela já tinha acabado. E por mais que em toda essa história da igreja até hoje, quantos anos de história da igreja, hein? Quantos anos? Estamos já em 2024. Quantas vezes quiseram levar uma igreja com espírito humano, mundano, não conseguiram. A igreja perdeu muitos fiéis. A igreja muitas vezes se corrompeu, mas ela permaneceu fiel. Mas ela permaneceu de pé, porque Deus disse, Deus fez a promessa: meus olhos e meu coração estarão para sempre, até o fim, ainda que desfigurem a palavra, ainda que desfigurem o evangelho, ainda que mudem a palavra, mas eu permanecerei fiel. E quem quiser permanecer nessa minha fidelidade, tem que ser assim, desse jeito, porque esta é a verdade. Não tem outra verdade. Não existe verdades. Existe uma verdade. Mas cada tempo que se muda, cada século que se passa, querem inventar modas. E aqui eu não estou falando das coisas do mundo, não. Estou falando das coisas da igreja. Mas Deus permanece fiel. E quem quiser permanecer com Deus, na fidelidade, na verdade, tem que morrer para si. Tem que morrer para seu orgulho, para sua soberba, para sua vaidade, para sua arrogância. Tem que tirar o salto alto. Tem que ser humilde. E como nós precisamos, irmãos, viver a humildade. Como precisamos. Precisamos agradecer a Deus, por Ele não tirar os olhos e o coração de nós. Ai de nós se Deus tirasse os seus olhos de nós. Ai de nós se Deus tirasse o seu coração de nós. Estaríamos perdidos. Mas Deus continua com seus olhos e com o seu coração em nós. Não merecemos isso, mas o Senhor quer nos convencer, através do seu hesed, através da sua bondade, através da sua compaixão, o quanto nós somos amados, o quanto nós somos especiais, o quanto nós somos queridos. O Senhor traz tantas declarações de amor para nós. És precioso para mim, por ti troco reinos. Que declaração de amor mais bela que o Senhor faz para nós. E qual a nossa retribuição diante de tudo isso? Precisamos, amados irmãos e irmãs, chorar as nossas misérias. Precisamos sentir vergonha das nossas ações. Precisamos. Como diz São Francisco de Assis, o amor não é amado.
E como São Francisco sofria, porque ele alcançou um amor tão grandioso pelo Senhor, e ele via a frieza do povo que não amava o Senhor, e ele ficava muito triste, e ele queria que tivesse todas as águas dos oceanos, dos rios, dos lagos, para ele poder chorar pelo amor que não é amado, porque as pessoas não choram mais as misérias, as pessoas não choram mais diante da cruz, não se comovem mais com o sacrifício do Senhor. Por isso São Francisco é um grandiosíssimo santo, alcançou em seu coração, na sua vida nova, este hesed, ou seja, a bondade, a fidelidade. E nós precisamos, irmãos, de fato buscarmos isso. De nada adiantará nossas penitências, nossas idas na missa, nossas comunhões, nossos retiros, se nós não mudarmos de vida, se nós não tivermos amor no nosso coração. Precisamos trazer novamente aquilo que o Senhor nos fala na palavra: não vos conheço. Mas Senhor, eu preguei em seu nome. Não vos conheço. Mas Senhor, eu celebrei tantas missas. Não vos conheço. E o Senhor é duro nessa palavra: apartai-vos de mim, malditos. E essa palavra precisa pegar pesado em nós. Quando a gente ouve, quando a gente lê, quando a gente reza essa palavra, ela precisa ser como um chicote para doer no nosso lombo, para ver se a gente cria vergonha na cara e busque uma mudança de vida. Irmãos, o Senhor constantemente declara o seu amor por nós. Parece até que Ele está implorando o seu amor. Deus é Deus, Ele não precisa. Mas não é porque Deus precisa, é porque nós precisamos. É nós que precisamos desse amor de Deus. É nós que precisamos do cuidado de Deus. É nós que precisamos da compaixão de Deus. Por isso o Senhor continua a nos amar, por isso o Senhor continua a nos chamar, e o Shema Israel continua até o fim dos tempos. Mas precisamos aproveitar o hoje que o Senhor nos dá para escutar o que o Senhor nos diz. Shema Israel, ouça, o Senhor irá falar. E nós precisamos, amados irmãos e irmãs, aproveitar o hoje que Deus nos concede para termos um coração manso e humilde, o hoje que o Senhor nos concede para sermos igreja de verdade, o hoje que o Senhor nos concede para fazer cessar as brigas, as picuinhas, as vaidades, e ter coração generoso, ter coração santo, porque senão o diabo continuará usando os filhos de Deus como marionetes. E aí continuará na igreja esse inferno de briga, de grupos, de coisas que faz e traz um testemunho tão feio para aqueles que não estão na igreja. Porque se eles veem esse contra-testemunho, como irão querer vir para a igreja? Se tem tanta briga, tanta discórdia, tanta vaidade, tanta guerra. Então precisamos deixar Deus nos chicotear. Precisamos levar uma surra. E a palavra de Deus por si é uma surra muito grande no nosso lombo. Porque nós precisamos acordar, amados irmãos e irmãs. Não pensemos que estamos já
com o céu garantido. Não pensemos que já somos santos. Não pensemos que somos superiores aos outros. Não pensemos que estamos à frente, mais no alto, do que aqueles irmãos que estão lá fora, que são considerados mais pecadores. Porque não estão na igreja, porque não rezam, porque não faz penitência. Não pensemos que estamos mais ao alto do que esses irmãos. Porque se tivermos esse pensamento, nós estamos muito, mas muito abaixo que eles, precisando ainda de uma grande conversão. Por isso, a verdade, a palavra emet, verdade, fidelidade, ela precisa estar inteira, porque se separa a verdade e tirar a primeira parte, vai sobrar apenas a morte. Tirou verdade, sobra a morte. E hoje nós vivemos uma cultura de morte, dentro da igreja e na sociedade, porque não se separa essas duas coisas, porque quem está aqui na igreja, está na sociedade, não tem como separar. Por isso, vivemos hoje um cenário tão tenebroso, de muitas e muitas misérias, de muitas corrupções, de muitas mortes. Mas o Senhor, amados irmãos e irmãs, o Senhor, Ele traz para nós essa palavra e esta promessa, porque Ele quer nos reerguer, Ele quer nos levantar. Ele é duro conosco, porque Ele nos ama. Assim como um pai e uma mãe, que precisa dar uma cintada nos seus filhos, com o coração dolorido, porque não queria dar aquela cintada, mas é necessário. Não espancar, mas boas cintadas sim. E como precisa essa geração de hoje levar cintadas, porque por isso que não está perdido cada vez mais. Porque não pode mais nem falar alto com a criança. Continue assim, você estará levando seus filhos, suas famílias para o inferno. Você estará cada vez mais perdendo seus filhos. Mas o Senhor, ressalto novamente, Ele é o Hesed, Ele é a bondade, Ele é a compaixão. Ele não passa a mão na nossa cabeça, no sentido de que não precisamos mudar. Continua assim do seu jeito, eu vou te amar do seu jeito e eu vou te levar para o céu do seu jeito. Não precisa mudar. Isso não é verdade. Isso não é palavra de Deus. Precisamos mudar. Eu convido vocês a ficarem de pé e pegar toda essa palavra, pegar toda essa história do povo de Israel, que é a sua história, que é a minha história, é cada um de nós em particular. Não é o seu parente, não é o seu vizinho, é você, sou eu, somos nós. E qual vai ser a nossa resposta ao Senhor? Nós teremos um momento de adoração. O Senhor vai passear no meio de nós. O Senhor que diz para nós: procurai-me e vivereis. Procurai-me e vivereis. Nós precisamos procurar o Senhor, porque nós queremos viver. Nós precisamos procurar o Senhor porque não queremos morte, queremos vida. Coloque a mão no seu coração. Se é melhor para você fechar os olhos, feche. Se você se sinta mais à vontade dessa forma. Mas não é obrigatório fechar os olhos. É somente para ajudar na sua oração, no seu momento de mastigar essa palavra. Agora é mastigar a palavra, ruminar, para a gente poder então experimentar todos os sabores desta palavra, todas as amarguras desta palavra, para que ela possa então nos alimentar. Engolirmos essa palavra para nos alimentar deste alimento tão forte
para poder trazer vitalidade ao nosso corpo, para poder matar a nossa fome de Deus, para poder tirar do nosso coração as misérias, para expulsar do nosso coração as brigas, as picuinhas, as vaidades, os orgulhos, as soberbas. Porque é meu dia disso, meu dia daquilo, não pode fazer isso hoje. É uma briga terrível. Então precisamos, amados irmãos, expulsar do nosso coração essas misérias. Precisamos expulsar. Tenha este momento com o Senhor. Tenha esse momento mesmo respondendo ao Senhor, a esse apelo, a esse chamado, a essa promessa que Ele fez para nós. Meus olhos e meu coração estarão contigo todos os dias. Procurai-me e vivereis. Procurai-me e vivereis. O Senhor quer que nós vivamos. O Senhor quer restituir a vida. O Senhor quer levantar o caído. O Senhor quer trazer novamente força aos enfraquecidos. O Senhor quer novamente avivar o seu povo, tirar do sono, tirar da morte. O Senhor quer trazer vitalidade para a sua igreja. O Senhor quer expulsar os demônios. O Senhor quer nos fazer um povo unido, uma igreja santa. Ela é santa, mas ela também é pecadora. Por quê? Constituída de nós pecadores. Mas a igreja é santa. Ela nasce do coração sacratíssimo de Jesus. E é esse Jesus que vai passear no meio de nós. E antes do intervalo que o Alex tinha comentado, vamos fazer esse momento com o Senhor. Eu vou sair para me paramentar, pegar Jesus, vir para esse momento de adoração. Mas eu quero que você já